Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. Bem, os irmãos estão felizes de estar aqui? Bom estar aqui, na presença do nosso Deus. Tem sido maravilhoso. Eu, no ano passado, no primeiro semestre, preguei acerca da Epístola de Paulo aos Gálatas, numa série de mensagens chamada Boas Novas que Libertam. E a carta aos Gálatas é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E ela foi dirigida às igrejas da região da Galácia, era uma região relativamente grande, tinha várias igrejas que Paulo ajudou a fundar. E ela também é conhecida como a Magna Carta da Liberdade Cristã. A Magna Carta da Liberdade Cristã. Esta carta foi escrita por Paulo às igrejas da Galácia com três grandes propósitos. O primeiro foi defender o seu apostolado, o apostolado de Paulo, contra os judaizantes. Os judaizantes eram judeus que se estavam a infiltrar nas igrejas e estavam, de certa forma, a pregar aquilo que Paulo chamou outro evangelho, que na verdade não era outro evangelho. Era um evangelho falso. Não há outro evangelho, a não ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo propósito foi demonstrar que a salvação é somente por fé, pela graça do nosso Deus e não por obras. Esse foi o segundo propósito de que Paulo escreveu esta carta. Está lá muito facilmente encontrado no capítulo 2, 3 e 4. Paulo fala muito sobre isso. E o terceiro propósito foi exortar os cristãos daquela região, e a nós também, a fugirem dos enganos do legalismo, não é? E afirmarem-se na liberdade de Cristo, na liberdade que Cristo dá e o Evangelho também dá. Nós hoje vamos ler o capítulo 4, 7 primeiros versículos. Convidava a todos que têm uma Bíblia para lerem comigo. Gálatas capítulo 4, a começar no versículo 1, e vamos ler até ao 7. E vamos ler aqui acerca de meninos, de tutores e de escravos. Meninos e meninas, tutores e escravos. Se não se importarem aqueles que puderem ficar de pé, seria bom para lermos a palavra do Senhor dessa manhã. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudamentos do mundo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E nós dizemos amém à palavra de Deus. Vamos orar. Paizinho querido, damos-te graças, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos agora, Senhor, que pela ação do Espírito Santo, que está neste lugar, possa falar a cada coração e também a cada mente, e a todas as vidas que estão aqui e aquelas que nos estão a ouvir, Senhor. Que tu possas falar trazendo realmente a reflexão, trazendo a meditação, trazendo a compreensão da tua palavra, mas acima disso, Senhor, que possa haver transformação de vida, Jesus. Que possa haver mudança, que possa haver realmente a necessidade de arrependimento e de transformação a este Deus vivo e verdadeiro que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Senhor, nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O capítulo 4 vem na sequência do que estava a ser dito no capítulo 3, e que a lei mosaica foi dada por Deus, a lei,
foi dada por Deus para expor o nosso pecado, assim quase como um espelho, para expor o nosso pecado, mas também para nos conduzir a Deus, a Cristo. Para nos conduzir a Cristo, que é o único que nos pode salvar. Aliás, no versículo 24 do capítulo 3, diz lá que a lei serviu-nos de aio. E o aio, aqui, é uma espécie de tutor, de professor, que ajudava as crianças. Então, a lei é uma espécie de tutor que nos leva e aponta para Cristo. Isso ficou muito claro no capítulo 3. E Paulo começa a continuar nesse argumento, mostrando que a lei, embora importante, a lei, embora boa, ela aponta para Jesus Cristo. E Paulo aqui apresenta alguns contrastes. O primeiro contraste que nós vamos meditar hoje, neste capítulo 4, é o contraste entre a vida de escravo da lei e a vida de filho de Deus. Na verdade, é o grande contraste entre a lei e a graça. Há uma grande diferença entre a lei e a graça. E para entendermos melhor estes versículos, é necessário explicar algumas coisas do tempo antigo. Porque estes versículos, esta carta foi escrita no tempo antigo. E nós não vamos entender estas coisas se não percebemos o contexto do tempo antigo. Então é muito importante, em primeiro lugar, entender que no mundo antigo, um herdeiro menor de idade só tinha direito à herança depois de atingir a maioridade de idade. Ou seja, depois de ser maior, depois de ele ser considerado uma certa idade, é que tinha direito, mesmo sendo rico, mesmo tendo tudo, mesmo o seu pai lhe tendo deixado muitos bens, ele só tinha direito à herança mais tarde. Os pais encarregavam um tutor para instruir o filho e também administrar essa herança. Até ao tempo determinado pelo pai, é o que diz o versículo 2, na parte final. Até ao tempo determinado pelo pai. Então, nesse sentido, o menino não era muito diferente dos escravos. Porquê? Porque mesmo ele sendo livre, como era menor, o menino, ele não tinha ainda direito à herança. E então é importante nós percebermos isto, estes direitos legais daquele tempo antigo, e hoje não é assim tão diferente, não é? Mas é um pouco diferente, em termos legais. Mas para nós percebermos melhor isto, Paulo, no versículo 3, diz que antes de Cristo, todos eram meninos. Não tinham direito a nada. Porquê? Porque Cristo ainda não tinha vindo. E eles, num certo sentido, eles eram escravos do grande tutor. E este grande tutor, nós percebemos pelo contexto que é a lei mosaica. Era a lei que foi dada por Deus. E, na verdade, a lei era boa, mas não podia libertar nem salvar ninguém. Eram rituais que não tinham um reflexo de salvação. E nós vemos isso claramente no livro de Hebreus, que a lei era impossível de salvar. E depois fala aqui no versículo 3 também, na parte final, nos primeiros rudimentos do mundo. O que é isto, os primeiros rudimentos do mundo? Bem, há várias interpretações, mas podem ser interpretados como os rituais da lei, que na verdade eram fracos e pobres, como diz o versículo 9. Se nós fôssemos ao versículo 9 deste mesmo capítulo 4, diz aqui: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir. O que é que estava a acontecer com os crentes da Galácia? Eles tinham-se convertido a Jesus, Jesus tinha salvo a sua vida, mas agora estes judaizantes estavam a entrar nas igrejas e estavam a dizer que era preciso retornar à lei, que era preciso obedecer às práticas judaicas. É a mesma coisa do que alguém se converter agora a Jesus, sendo católico, e depois voltar a ir a Fátima, a adorar a Fátima, e fazer os sacrifícios, e ir-se confessar ao padre, e uma série de rituais dos quais ela já foi livre. Os irmãos estão a entender? É isto que estamos aqui a falar. A religião, ela aprisiona, ela prende as pessoas. Cristo liberta. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso, a lei, sendo boa, não podia libertar nem salvar ninguém. Nós, antes de conhecermos a Cristo,
Também éramos assim, prisioneiros do pecado. Estávamos prisioneiros de nós próprios, daquilo que aprendemos, daquilo que nos ensinaram, porventura da religião. E a religião católica em Portugal ainda tem uma grande força. Estamos a estudar na escola dominical as religiões e, se Deus permitir, agora vamos entrar no catolicismo. E fala aqui então realmente que é necessário sermos libertos. Os Gálatas, infelizmente, tinham ouvido e conhecido e recebido o Evangelho de Jesus Cristo e agora estavam a dar um passo atrás. Estavam a retornar aos cerimoniais, a guardar dias, meses, a deixar de comer certas carnes e a voltar até a pensar em fazer outros sacrifícios. E isto era um insulto ao verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, diz Augusto de Nicodemos, comentando esta passagem, Jesus Cristo veio libertar tanto os judeus quanto os gentios da escravidão dos princípios elementares do mundo. Ele veio libertar-nos dos sistemas legalistas da religião e das práticas pagãs ocultistas que nos escravizam. Foi isto que Jesus veio. E então entramos no maravilhoso versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Digam comigo. Mas vindo a plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos. E o que é isto da plenitude dos tempos? Quer dizer de que no tempo determinado de Deus, Jesus Cristo veio. No tempo preciso da história humana. Jesus não era suposto vir no tempo de Abraão, nem de Moisés. Jesus não era suposto vir fisicamente no nosso tempo, no século XX. Mas naquele tempo preciso, quando tudo na história, de acordo com a vontade de Deus, estava completo. Jesus veio. Graças a Deus que Jesus veio. Deus enviou o seu Filho. Diz então aqui, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deixem-me dizer isto, queridos irmãos e irmãs e amigos que estão aqui. Deus tem um tempo. Deus tem uma agenda. Deus tem uma cronologia. Muitos dos nossos problemas, às vezes, é por nós sermos tão impacientes e não entendermos e respeitarmos o tempo de Deus. Queremos apressar o tempo de Deus. Não é? E por às vezes estarmos fora do tempo de Deus, nós sofremos, nós precipitamos, nós fazemos muitos disparates. Porque gostamos às vezes de esperar e queremos apressar a vontade de Deus. Mas deixem-me dizer isto esta tarde. Deus no seu tempo faz tudo bem. Amém. Saibamos esperar o tempo do Senhor. Estás a orar por uma pessoa há muito tempo? Continua a orar. Porque no tempo certo de Deus, essa vida vai aos pés de Jesus. Quem sabe no dia 26, não é? Ou antes. Mas, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. O facto de Paulo referir que Jesus nasceu de uma mulher, diz aqui no versículo 4, revela de uma forma clara que Jesus era um homem. Claramente. Jesus era Deus, disso não temos dúvidas, mas Jesus também era homem, 100% homem. E nós acabamos de celebrar o Natal, que é precisamente essa época em que nós lembramos a encarnação de Jesus, que Jesus veio até nós, o Emmanuel, Deus conosco, para se manifestar em carne e se tornar um homem, para morrer mais tarde pelos nossos pecados. Então, Jesus tomou forma humana no ventre de Maria. E também este foi o primeiro propósito. Jesus precisava ser um homem. Mas também Jesus precisou ser um homem para dar cumprimento a uma profecia que estava logo no princípio da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em que Deus, depois de Adão e Eva pecarem, disse que a cabeça da serpente seria esmagada. Por quê? Pela semente da mulher. Então haveria de existir alguém
no futuro, naquele tempo, que iria nascer da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E foi Jesus Cristo que cumpriu plenamente esta profecia. Então ele precisava ser um homem, precisava nascer de uma mulher. Mas Jesus não só nasceu de uma mulher, conforme diz o versículo 4, mas na parte final diz que ele também nasceu debaixo da lei. O Filho de Deus, ele sujeitou-se às condicionantes do seu tempo. Ele foi homem, mas ele também foi um judeu. E como judeu que era, sujeitou-se à lei judaica. Isto aconteceu por duas razões. Primeiro, porque Jesus sabia que nunca tinha existido um homem que conseguiu cumprir toda a lei sem pecar, sem falhar. Nunca existiu um homem, até Jesus, que conseguiu cumprir toda a lei, todos os preceitos da lei. Todos falharam. Então parece que a lei não fazia sentido. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para ser homem e o homem perfeito iria cumprir todos os preceitos da lei. E este foi o primeiro propósito, o primeiro objetivo. E o segundo, porque Jesus nasceu debaixo da lei, é que Jesus também sujeitou-se à lei para nos resgatar da maldição que estava inerente à lei. A maldição estava implícita para todo aquele que não cumprisse a lei. Como ninguém conseguia cumprir a lei, havia uma maldição que pairava sobre a própria lei e sobre o homem. Então Jesus, o homem perfeito, ele nasceu para morrer por ti, por mim, e ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele sempre obedeceu ao Pai, ele sempre obedeceu aos preceitos da própria lei. E além disso, ele resgatou-nos da maldição da própria lei. Diz o versículo 5. E mais uma vez é bom realçar que o problema nunca esteve na lei. Porque a lei é santa, justa e boa, diz lá Romanos capítulo 7. A lei foi dada por Deus. E tudo o que sai de Deus é bom. Então o problema não estava na lei, não estava onde? O problema estava na nossa natureza pecaminosa que não conseguimos cumprir a lei. Estamos a compreender, irmãos, a palavra do Senhor? Vamos já às aplicações. Mas é bom entendermos tudo isto. Porque este texto pode ser um pouco obscuro numa primeira leitura. Eu sei que os irmãos às tantas estão a ler hoje a primeira vez, alguns. E então precisamos de entender estas coisas para que o texto fique mais claro até à nossa vida. Então, depois dos versículos 4 aos versículos 7, nós vemos também aqui o complemento do propósito da vida de Jesus. E pelo menos 4 objetivos do versículo 4 ao versículo 7. O primeiro grande objetivo que vemos aqui, logo no versículo 5, da vida de Jesus, porque é que Jesus veio, foi para remir os que estavam debaixo da lei. Então este primeiro propósito de salvar, de libertar, de aqueles que estavam aprisionados pela lei, foi o grande propósito que Jesus veio. Jesus veio para comprar a tua vida, para te salvar, para te libertar. E isto é algo maravilhoso, irmãos. Ele veio para nos libertar da religião, ele veio para nos libertar da lei, ele veio para nos libertar de nós próprios, ele veio para nos libertar do pecado, ele veio para nos libertar do inferno, que era o destino que nós estávamos implicitamente sempre sujeitos. Foi para isso que Jesus veio, para salvar a tua vida. Em segundo lugar, Jesus veio para nos adotar como filhos. É a segunda parte do versículo 5. Nós éramos todos, quando nascemos, criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são os que recebem Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Esses são os filhos de Deus. É muito importante nós percebermos isto, irmãos. Porque nós vemos aí muita gente a dizer que todos são filhos de Deus. É mentira. Nem todos são filhos de Deus. Nós somos todos criados à imagem e semelhança do Senhor. É verdade. Trazemos a essência divina dentro de nós, num certo sentido. Mas, na verdade, os filhos são aqueles que nascem de Deus. São aqueles que recebem Jesus Cristo. E isto é muito claro lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E Jesus, então, adotou-nos como filhos, escolheu-nos como filhos. Resolveu trazer-nos para a sua família.
Coisa maravilhosa, irmãos. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos destinados à perdição eterna. Jesus olhou para ti e para mim e disse assim: venham para casa. Venham para mim. Voltem para a minha comunhão. Mas para termos comunhão, essa foi realmente também o terceiro propósito da vinda de Jesus. Diz o versículo 6, e eu vou reler: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Pai, do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vemos aqui o Deus triuno. Vemos aqui o Espírito, vemos aqui o Filho e vemos aqui o Pai. Então, porque é que Jesus veio? Para trazer-nos para a sua comunhão. Através do Espírito Santo. Através do sacrifício de Jesus. Nós agora podemos dizer: Paizinho amado. Seja brasileiro, seja português, seja chinês, seja francês, ou outra etnia qualquer, todos podemos clamar ao Pai através do Espírito, por causa da morte de Jesus. E o quarto propósito da vinda de Jesus, o quarto objetivo, é para deixarmos de ser escravos. Mas por sermos filhos, nós somos herdeiros. Você já imaginou que pode ser um herdeiro de Deus? Pensa um pouco nisto. Se você herdasse a maior riqueza deste mundo, não se compara à riqueza do nosso Deus. E você, se é filho de Deus, já nasceu de novo, já recebeu Jesus, você também é herdeiro de Deus. Coisa maravilhosa. O comentário de Matthew Henry diz assim: observamos nestes versículos as maravilhas do amor e da misericórdia divina, particularmente de Deus Pai ao enviar o seu Filho ao mundo para redimir-nos e salvar-nos. Do Filho de Deus ao sujeitar-se a tanta baixeza e sofrer tanto por nós. E do Espírito Santo ao condescender a habitar nos corações dos crentes para tais propósitos da graça. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando temos os olhos abertos espiritualmente falando, quando nós percebemos que Jesus morreu pelos meus pecados e por mim, o Espírito Santo vem morar em nós. Nos batiza, nos sela, e nós já podemos ter comunhão com o Pai. É o que diz o versículo 6. Agora já não somos escravos da religião. Agora já não somos escravos do pecado. Agora já não somos escravos de nós próprios. Somos filhos de Deus. E se somos filhos, diz o versículo 7, somos herdeiros de Deus. O escravo não tem herança. O filho tem. Somos herdeiros de quê? Somos herdeiros da vida eterna. Somos herdeiros do reino. Somos herdeiros das bênçãos divinas. Somos herdeiros da comunhão perpétua com Deus. Perfeito. Estamos destinados a ser o povo mais feliz. Não só na terra, mas também no céu. Gloriosa é esta herança que o Senhor nos tem dado. Mas a grande pergunta nesta tarde, que é o título desta mensagem: és tu escravo ou és livre? És escravo ou livre? Um dos grandes problemas do ser humano é não saber quem é. Eu não sei aquilo que eu sou. Mas é muito importante nós percebermos, a nível espiritual, se somos escravos da religião, seja ela qual for, inclusive é protestante, se somos escravos de nós próprios, ou se somos realmente livres. Porque o Senhor Jesus disse que só há uma pessoa que nos pode tornar livres. É Ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Disse Ele em João capítulo 8, versículo 36. Então é muito importante nós pensarmos: será que eu sou livre? Será que eu sou escravo?
E ligado a esta pergunta, a outra, se tu dizes que és livre, que já recebeste Jesus, que já estás salvo, porque é que tantas vezes vives como um escravo? Que, Jorge, que é isso? O que é que tu estás a dizer que eu vivo como um escravo? Deixem-me concretizar. Irmãos, escravo das modas, escravo das opiniões, escravo dos vícios, escravo da ira, escravo da falta de perdão, escravo do pecado, escravo de tanta coisa, irmãos. Nós que dizemos que já temos Jesus, parece que às vezes estamos escravizados com tanta coisa. Temos dificuldade em ouvir, ainda há pouco falávamos sobre isso. Temos dificuldade em perdoar, temos dificuldade em amar. E isso não é a vida de um livre, não é a vida de um salvo. Nós somos chamados a viver não para a libertinagem do vale tudo, e no reino de Deus, por sermos salvos, nós somos livres, mas não temos autorização de fazer tudo o que nos apetece. Não sei se já pensaram nisto. Mas nós que somos livres, estamos condicionados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo há coisas que não se agrada, que nós passamos. Então não há libertinagem na verdadeira liberdade. Mas é a liberdade com que Cristo nos libertou. Nós vamos falar isto mais no capítulo 4, mais tarde, se o Senhor permitir, e no capítulo 5. E alguns crentes, e nós deixem-me dizer isto, parece que têm mente e comportamento de escravo. Porquê? Porque eles oram pouco. Eles vêm um pouco à casa do Senhor. Eles leem a Bíblia de uma forma superficial, rápida. Isso é vida de escravo, não é vida de filho. Porquê? Porque o filho ama estar com o seu pai. O filho gosta de passar tempo com o seu pai. O filho que ama e conhece o seu pai. Muitas vezes não têm compromisso com a igreja, faltam aos cultos, não falam de Jesus, não testemunham, não têm interesse nas coisas de Deus. Isso não é vida de livre, isso é vida de escravo. Precisa nascer de novo, ou então precisa reconciliar-se com Deus. Porque se nós não temos verdadeira comunhão com o Pai e uns com os outros, estamos a ser maus filhos, péssimos filhos. O filho ama o seu pai. O filho ouve o seu pai. O bom filho, ele respeita e obedece ao seu pai. Por isso, irmãos, nós precisamos arrepender-nos dessa vida, se tiver aqui alguém que esteja a viver isso. Em desobediência. Tendo a consciência que já nasceu de novo, mas está a ser um mau filho. Volte para os braços do seu pai. Realmente, volte para aquele que sabe cuidar de nós. Volte para aquele que te sabe amar. Volte àquele que te sabe orientar. Arrependamos-nos do pecado da ira. Arrependamos do pecado da falta de compromisso. Arrependamos do pecado da falta de santidade. Arrependamos-nos diante do Senhor. E se temos ofendido alguém, às vezes andando de costas voltadas uns com os outros, até mesmo dentro das igrejas, isso acontece. Arrependamos desse comportamento. Peçamos perdão uns aos outros e voltemos para o Senhor. A pergunta mantém-se no ar. És tu escravo ou és livre? Que possamos responder isto ao Senhor.